Olá, eu sou o João Sebastião Damião. Mais uma vez estamos aqui para dar o nosso estudo bíblico. Para quem está a ter contato pela primeira vez com o meu canal, por favor, ajuda-nos a promover o canal, porque a intenção é espalhar a mensagem de Deus até os confins da terra. Dê um like no canal, dê um toque no sininho para não perderes todos os nossos vídeos. E também, se gostares do vídeo, promove, pega o seu link, publica aos teus amigos e amigas, membros da família, porque esse estudo será um estudo muito rico. Vamos falar sobre o princípio dietético de Deus. Ok. O primeiro texto bíblico que a gente vai ler é o texto que está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29. Diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Nós aqui vimos Deus pela primeira vez a apresentar ao ser humano qual seria a sua alimentação. O que Deus promoveu e deu ao homem para ser sua alimentação são simplesmente frutos e nozes. Estes eram o regime alimentar do homem. Sendo Deus o construtor da maquinaria humana, é claro que Ele sabe exatamente o que é próprio para o nosso mantimento. E que Deus tivera dado são comidas da terra, frutos e nozes. Entretanto, nós entendemos que no Gênesis capítulo 3 o homem caiu em pecado. E Deus expulsou-os do jardim do Éden e barrou a entrada até o jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. E tendo conhecimento que o homem poderia estar doente, Deus acrescentou mais um alimento no seu cardápio. E nós encontramos no Gênesis capítulo 3, verso 18. Diz: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Agora o homem começou a comer ervas do campo. Dentre estes nós encontramos também os tubérculos, como no caso das batatas, mandioca, cenoura, todos os outros produtos da terra que são como raízes nesse caso. Então, além dos frutos, nozes, o homem também passou a ter um outro elemento no seu cardápio alimentar, isso é, ervas e tubérculos. Assim, Deus estava a apresentar ao homem o que é saudável para ele. Entretanto, passando alguns anos, aproximadamente 2000 anos depois da queda de Adão, o Deus tivera destruído o mundo com o dilúvio. Ao destruir o mundo com o dilúvio, a Bíblia nos apresenta que já não havia nenhuma vegetação na terra. Então, o que é que o homem poderia comer? Deus, na sua onisciência, Ele tivera preparado animais, não é, na qual seriam por mantimento do homem. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 9, onde Deus disse ao homem: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Verso 3 diz: Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então Deus deu ao homem tudo que estava sobre a terra, para que o homem pudesse comer. Mas olha que no verso 4, Deus ensina ao homem como é que ele poderia comer essas carnes. Eles apresentam: A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis.
temos o pleno conhecimento que as carnes, quando são comidas com sangue, o sangue, sobretudo, proporciona doença ao homem. Então, Deus ensinou ao homem como ele deveria comer a carne, tirando todo o sangue. É aqui onde muitos fazem confusão, alegam que, com base nesse texto, podemos acreditar que todo tipo de animal que está na terra deve ser comido. Mas, na verdade, não é isso que Deus estava a ensinar. Por quê? Vamos voltar no verso, no Gênesis capítulo 7, verso 2, quando Deus manda Noé entrar na arca. Deus disse a Noé, de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Veja que Deus, antes mesmo dele ter destruído o mundo com o dilúvio, ele já fez separação aqui, que existem alguns animais limpos e animais sujos. Então, com base nesse texto bíblico, Noé tinha conhecimento quais são os animais sujos e quais são os animais limpos. Para nós identificarmos dentre os animais que Noé recebeu a ordem para comer, nós devemos recorrer ao livro de Levítico, capítulo 11. Aí no Levítico, capítulo 11, nós encontramos de forma clara, não é? Porque o livro de Noé, nesse caso, a orientação dada a Noé, podemos tê-la como um texto escuro, onde precisa de um outro texto mais claro para poder levar-nos a uma compreensão. Então, disse Deus, no livro de Levítico, capítulo 11, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhe, falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis, de todos os animais que há sobre a terra. Ele apresenta, tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remoe entre os animais, aquilo comereis. Aqui encontramos duas características distintas dos animais que devemos comer ab início. Nós vimos, tem que ter unhas fendidas. As unhas fendidas são as unhas de animais de boi, ou animais como boi, como até mesmo o caso do porco, cabrito, todos esses animais. E tem que ruminar. Ruminar significa conservar a comida, mastigar e engolir outra vez. Esses animais devem ser comidos. Essa é a característica dos animais limpos que Deus deu ao homem para comer, quando destruiu o mundo com dilúvio. E mais adiante, ele foi mencionando alguns animais que não deveriam ser comidos, como no caso do camelo, no caso da lebre, no caso do porco, até no caso do coelho. E Deus foi claro em dizer que destes não comerás, porque são imundos. Que significa? São animais sujos. Como nós vimos lá no Gênesis 7, verso 2, Deus a falar que só pode entrar 7 dos animais imundos ou sujos. Mais abaixo, Deus apresenta os tipos de peixes que devemos comer. Dentre esses são peixes que têm barbatana, simultaneamente escama. Todos os peixes que não tiver barbatana e escama simultaneamente não devem ser comidos. Ou todo ser encontrado no mar que não tem barbatana nem escama, no rio não tem barbatana nem escama, também não deve ser comido. E mais adiante, Deus aí nos apresenta alguns animais que se rastejam. Todos os animais que se rastejam não devem ser comidos, que andam sobre 4 pés também não devem ser comidos, como no caso de lagarto, crocodilo, até mesmo rato, também não deve ser comido. E Deus proibiu tudo isso, porque Ele foi claro em dizer que esses animais são imundos para vocês.
eis aqui que eu vos digo, amados irmãos e amigos, que as carnes imundas são as maiores razões pela qual há inúmeras doenças no mundo todo. Então, também podemos encontrar essas mesmas classificações de animais no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 1 até 21. Lá encontraremos os animais que ruminam e têm unhas fendidas que devem ser comidos. Mas para não roubarmos muito tempo, vamos no livro de Provérbio, capítulo 13, verso 23, e Deus dá uma orientação, fala algo muito forte. Ele diz assim: a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Ou seja, existem várias comidas e várias coisas que poderíamos e podemos até comer, mas outras não são para ser comido. E quando as pessoas comem, eles comem por falta de juízo, por falta de conhecimento, porque não conseguem fazer uma análise que esse alimento não pode ser consumido ou então pode ser consumido. Então, alguns alimentos são consumidos porque as pessoas não têm conhecimento. Hoje estou lhe passando um conhecimento verídico com relação ao princípio dietético que Deus requer para todos aqueles que o adorem e o amam. Então, vem aqui uma pergunta. Por que razão não devo comer tais alimentos? Pese embora Deus proibiu, mas deve ter também uma causa ainda maior. É aí onde nós vamos dar um pulo no livro de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós devemos cuidar desse corpo, por isso que não devemos comer comidas nocivas aos nossos organismos. A razão pela qual não é só para não estarmos doentes, mas também para a prevenção do nosso organismo, do nosso corpo, para cuidá-lo bem. No capítulo 6, não é do mesmo livro de Deuteronômio, 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 20, ele diz algo semelhante. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, como nós vamos glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, de acordo com o princípio dietético? 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 31, nos ajuda a entender. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É dessa forma que a gente glorifica a Deus com o nosso corpo. No comer aquilo que é lícito, no beber aquilo que é lícito. Fazendo assim, estaremos a glorificar a Deus com o nosso corpo, procurando preservá-lo para que Deus habite nele de fato. Agora, vamos mais adiante no outro estudo bíblico, aprender um pouco a respeito sobre a questão do que é que passava na mente de Deus. Será que Deus quer que a gente passe a comer carnes, até mesmo carne, ou Deus, na verdade, pese embora dando-nos a carne, Ele deseja que a gente volte ao princípio, né, a alimentação primitiva que Ele dera ao ser humano? Isso fica para um outro estudo bíblico. Se gostaste desse estudo, aprendeste alguma coisa, não fique para ti mesmo. Não retenha esse conhecimento. Passe também aos teus amigos, irmãos, primos e primas.
dá o teu like se chegaste até ao final no vídeo, no canal, dá um toque no sininho para não perderes os próximos vídeos. O próximo estudo veremos como Deus quer que a gente volte ao Éden. E também aprenderemos a questão do pecado contra o princípio dietético. Será que o ato de comer uma carne é pecado? Ou o pecado é condescendência ao apetite? Vamos abrir textos bíblicos. Lembra-se, glorifique a Deus com seu corpo, comendo aquilo que é lícito. Obrigado.